Olá, queridos! Nós estamos em Laodiceia, a 7ª cidade citada no texto de Apocalipse. E você é muito bem-vindo a fazer essa jornada conosco a partir de agora. O senso de direção e de construção utilizado pelos romanos era uma coisa impressionante. Aqui em Laodiceia você tem um exemplo muito bom para ilustrar isso, pela maneira como eles construíam as ruas principais da cidade. Você veja, nessa direção, essa rua é chamada de Cardo. Por quê? Porque ela vem da direção norte e vai até a direção sul. No caso de alguém se perder, era só vir para essa rua e conseguiria se localizar pelos pontos cardeais. E essa outra rua que cruza o Cardo romano é chamado de Decumanos, que vai da direção leste até a direção oeste. Aqui você pode observar a Via Colunada, que é a rua principal da antiga cidade de Laodiceia. A entrada principal da cidade, com várias lojinhas aqui na entrada, especialmente pelo rico comércio que havia aqui na cidade. Aqui era comercializado um tecido muito fino e famoso na região. Aqui era comercializado um dos melhores colírios do mundo antigo, assim como, devido a esse comércio, Laodiceia dispunha de um centro bancário muito forte e um comércio muito aquecido. Essa é uma basílica que foi construída por volta do século IV aqui dentro de Laodiceia. Essa basílica não está no local original onde a igreja dos tempos bíblicos se reunia, onde os irmãos se encontravam, que são aqueles irmãos para quem foi endereçada a carta de João, que Jesus Cristo mandou escrever. Mas é uma basílica muito bonita, muito grande, o que mostra que até o século IV, quando ela foi construída, já existia uma quantidade considerável de crentes, de cristãos aqui na cidade de Laodiceia. Ainda pela beleza dessa basílica, pela qualidade dos mosaicos, pela sua arquitetura, você percebe que as pessoas daqui realmente tinham um poder aquisitivo impressionante, né? Casas que possuíam um mosaico muito decorado eram casas de pessoas mais abastadas. E aqui nessa igreja nós podemos ver o grau de decoração desses mosaicos. Eu vou virar aqui para você poder ver uma parte deles, a beleza desses mosaicos. Esse aqui era o piso original da basílica e depois da reforma, quando foi colocado esse mosaico aqui. Tem mais uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que está nessa direção da basílica, onde nós encontramos uma área semicircular, uma área côncava ali da basílica, com umas arquibancadas onde os líderes eclesiásticos ficavam. É uma área muito bonita, fica ao fundo da basílica, exatamente aqui. Essa área côncava que vocês estão vendo aqui por trás do chamado altar da igreja. O que era essa área? Essa área é chamada de bema. É uma palavra grega que significa julgamento.
Daí é que vem a ideia do julgamento que será realizado. Então, os líderes religiosos, eles ocupavam essa plataforma aqui exatamente com essa finalidade. A gente vai passar para o outro lado da basílica para você ter mais uma ideia do mosaico desse local, da beleza dele. Olha só que coisa. É realmente impressionante, né? A largura dessas colunas, desses pilares de sustentação aqui dentro da basílica, a estrutura é realmente uma coisa impressionante. Jesus Cristo faz uma acusação contra os irmãos da igreja de Laodiceia. E essa acusação é muito justa, porque infelizmente, de fato, aqueles crentes se achavam muito ricos e abastados. E a sua fé, na verdade, era uma fé morna. É essa a expressão que Jesus Cristo utiliza quando faz a acusação. Quem dera fosses quente ou frio. Como nem és quente nem frio, mas és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse era um exemplo geográfico que Jesus estava utilizando do dia a dia das pessoas para falar de uma verdade espiritual. Veja, exatamente aqui atrás de mim você vê essa faixa branca, lá atrás, a aproximadamente 10 quilômetros de distância. Ali é a atual cidade de Pamukkale, identificada na Bíblia pelo nome de Hierápolis. Aquele local é onde existem fontes de água quente e existiam tubulações, e algumas dessas tubulações podem ser vistas ainda hoje aqui em Laodiceia. Algumas tubulações vinham de Hierápolis, passavam por Laodiceia e iam em direção à cidade de Colossos. Então, as águas saíam de lá quentes, chegavam em Colossos fria, mas passavam por aqui mornas. E você sabe muito bem o que é que acontece com a água morna quando nós colocamos na boca. Realmente dá ânsia de vômito. Então, infelizmente, para nossa tristeza e para a tristeza maior ainda dos crentes de Laodiceia, é esse o exemplo que Jesus Cristo utiliza quando diz: você é morno na sua fé. Você nem é quente e nem é frio. Quem dera que você fosse aquele crente fervoroso, quente. Ou quem dera que você fosse aquele crente frio. Mas como você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando eu olho para você, eu sinto ânsia de vômito. Que tristeza, que dor no coração é ouvir isso da boca do próprio Jesus Cristo. Pense na sua vida e eu oro ao Senhor para que você não faça parte do grupo de crentes que pertence à igreja de Laodiceia, que é morno na fé. Para que se tenha uma ideia da idolatria realizada aqui em Laodiceia, você tem na entrada principal da cidade, na rua chamada Decumanos, em frente a ela, um dos principais templos de adoração pagã aqui na cidade. Esse aqui era o templo dedicado a Apolo, Afrodite e Artemis. Esse aqui. Mais atrás você vê uma série de colunas ali ao fundo, mais outro templo erigido em adoração às falsas divindades do Império Romano. E ali ao fundo você vê esse telhado. É uma área de conservação, onde podemos encontrar a Basílica Cristã, que foi construída por volta do século IV, do período bizantino. Apesar de ser uma igreja cristã, não é
a igreja da época dos apóstolos, a igreja a que se refere o texto de Apocalipse. O senso de sofisticação e de requinte que nós encontramos aqui em Laodiceia explica o motivo pelo qual Jesus Cristo fala em Apocalipse que essa cidade e os membros da igreja dessa cidade se diziam ricos. Nós estamos andando aqui na principal rua da entrada do comércio da antiga Laodiceia. Aqui você encontra mármore no piso e uma série de colunas. Por isso que a rua principal é chamada de rua ou via colunada, exatamente por causa dessas colunas. Cada uma mais bonita e mais sofisticada do que a outra. É realmente uma coisa linda e a gente começa a imaginar. A mente vai funcionando e a imaginação vai fluindo. A gente imaginando como deveria ser a entrada dessa cidade nos dias dos apóstolos, nos dias em que Jesus Cristo dá a revelação a João para que ele escrevesse a carta que foi enviada para a igreja aqui nessa cidade. Era uma cidade com um comércio muito rico, famoso, era um centro bancário. Aqui você dispunha de o melhor colírio do mundo antigo e a qualidade dos tecidos produzidos aqui, comercializados aqui, era uma coisa impressionante. Isso atraía o público e compradores de todas as áreas da Ásia Menor. A cidade aqui de Laodiceia, dentro da Ásia Menor, está numa região conhecida como Frígia. Além da riqueza da população, além de um alto poder aquisitivo, a cidade também era conhecida por sua cultura, pela sua capacidade intelectual e também, como já era de se esperar, isso não é estranho, pelo paganismo da sua religião. A religião praticada aqui, basicamente, era a mesma religião grega que foi absorvida pelo Império Romano. É por isso que, normalmente, quando se refere aos povos dessa época, nós usamos a expressão Império Greco-Romano. Era o Império Romano, mas que tinha adotado a cultura grega.